Ouça agora uma cápsula de graça. Sentidos exercitados. Você sabia que os religiosos de hoje não têm os sentidos exercitados? Por isso creem que o pecado ainda existe e que temos necessidade de aceitar ao Senhor para obtermos salvação? Na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 5, verso 14, escrito está: mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento tanto do bem e do mal. Para obtermos uma vida plena aqui nesta terra, devemos ter os sentidos exercitados no discernimento do bem e como também quanto do mal. O profeta Isaías disse: este povo chama o bem de mal e o mal é chamado de bom. Ai dos que ao mal dizem bom e ao bom mal, que fazem da luz trevas e das trevas luz, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Nós nos exercitamos por causa da ignorância religiosa de hoje. Eles não têm maturidade, porque a circuncisão, a lei, não a produz. O que produz é ira. A maturidade só é produzida pelo verdadeiro evangelho da graça pregado por Paulo. Temos que amadurecer, exercitando os sentidos para entender que o pecado não existe mais. O profeta Zacarias disse que o pecado seria tirado desta terra em um só dia. Porque eis aqui aquela pedra que pus diante de Josué. Sobre esta única pedra estão 7 olhos. Eis que eu gravarei sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado da terra em um dia. Zacarias capítulo 3, verso 9. Porque diz que o pecado seria tirado em um só dia? Porque em um dia ele entrou pela desobediência de Adão. João Batista, quando viu a Jesus de Nazaré, o identificou e assim declarou. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Com os sentidos exercitados dizemos: se um dia entrou, em um dia saiu, pois para isso veio o Cordeiro de Deus. Quando em uma chamada igreja chama-se alguém ao arrependimento, ou quando se celebra uma missa, estão a recordar pecados, e insultando aquilo que fez o Cordeiro de Deus. Isso é tomar por imundo e pisotear o sangue de Cristo. Paulo, escrevendo sua carta a Roma, identifica que o pecado entrou por um homem. Porquanto como o pecado entrou no mundo por um homem, e por ele o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Mas o último Adão, Cristo, morreu, e este tirou o pecado da terra em um só dia. Por um veio a transgressão, e por outro a justificação. Porque se pela transgressão de um só a morte reinou, muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Assim como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira pela justiça de um veio a todos os homens a justificação de vida. Romanos capítulo 5, versos 17 e 18. Se você ainda se comporta como se o pecado existisse, está em apostasia, em condenação e em falsidade. Nós já estamos mortos para o pecado. Assim também considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 11. O que faz a religião nos dias de hoje com seus chamados apelos, chamando ao povo para receberem ao Senhor? Eles estão na contramão do que está escrito em Hebreus capítulo 8, verso 11. Isso não se diz, isso é não ter os sentidos exercitados.
E nenhum dirá a seu próximo, nem nenhum a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Com os sentidos exercitados podemos entender: a lei foi tirada, logo o pecado não pode mais ter domínio sobre nossas vidas. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, senão debaixo da graça. Romanos capítulo 6, verso 14. Prezado irmão, declaramos que seus olhos foram iluminados e seus sentidos exercitados para entender. Com uma única oferta feita pelo Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, você está perfeito para sempre. Conheça esta ciência acessando nossas páginas na internet: www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.